Olá, tudo bem? Nessa altura do campeonato você já sabe quem eu sou, não preciso nem me apresentar. Estou aqui hoje para te dar uma dica sobre algum aspecto importante do direito tributário. Se eu pudesse escolher um assunto que costuma cair muito em prova de concurso e que eu precisasse que você soubesse para ter um excelente desempenho no dia da sua prova, eu escolheria tratar do assunto da lei complementar tributária. Há alguns tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. E o examinador adora perguntar para você quais são esses tributos que somente podem ser instituídos mediante uma lei complementar. Esses tributos estão espalhados pela Constituição. Para você saber onde é que eles estão, você precisaria ler a Constituição inteira e identificar, artigo por artigo, quais espécies tributárias somente podem ser instituídas por lei complementar. Então, para facilitar a sua vida, para simplificar a sua vida, para otimizar o seu estudo, eu vou agora te dizer quais são os 4 tributos que somente podem ser instituídos por lei complementar. Anota aí, são 4, já disse para vocês. O primeiro imposto, o primeiro tributo que só pode ser instituído por lei complementar é o imposto residual. Imposto residual esse que está lá previsto no artigo 154, inciso 1 da Constituição da República, que diz para você que a União, por lei complementar, pode instituir impostos não previstos pela competência tributária na Constituição da República, desde que, além da lei complementar, eles sejam não cumulativos e não guardem coincidência de base de cálculo ou fato gerador com outros impostos já previstos pela Constituição. Primeira hipótese, então, impostos residuais. Somente podem ser instituídos por lei complementar. Segundo caso de tributos que só podem ser instituídos por lei complementar, contribuições residuais. Lá no artigo 195, parágrafo 4º, há o caso das contribuições de seguridade social residual. Contribuições sociais de seguridade social residuais. Aquelas que se diz lá no parágrafo 4º, quando você abrir a Constituição, você vai identificar que podem ser criadas contribuições residuais que não estejam previstas pela Constituição, desde que elas observem o que disciplina o artigo 154, inciso 1 da Constituição. Artigo esse que eu acabei de falar para vocês, exige lei complementar e mais outras 2 coisas, que eu nem vou te dizer quais são. Sabe por quê? Porque a jurisprudência mais recente disse que, em relação às contribuições residuais, por mais que o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição exija a observância do artigo 154, inciso 1 da Constituição, basta que as contribuições residuais observem a necessidade de que sua criação se dê por lei complementar. Então, 2 casos de lei complementar até agora: impostos residuais, contribuições residuais. Terceiro caso, empréstimos compulsórios, lá do artigo 148 da Constituição da República. Tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, a Constituição trouxe as hipóteses em que a União, por lei complementar, pode instituir empréstimos compulsórios, sejam os empréstimos compulsórios de guerra ou iminência de guerra ou de investimentos de relevante interesse nacional e de caráter urgente. Quer instituir um empréstimo compulsório? Ótimo, que seja assim, mas que seja feito por lei complementar produzida pela União Federal. O último caso de lei complementar tributária em que um tributo só pode ser instituído por lei complementar é o caso do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Imposto esse que está previsto pela Constituição da República, mas que ainda não teve a sua competência tributária exercida. O IGF, ele perfaz essa ideia de obrigação de lei complementar, porque lá no artigo 153 da Constituição se diz que o imposto sobre grandes fortunas de competência da União vai ser exercido nos termos da lei complementar. E aí, pessoal, um sem número de discussões. Há quem diga que esse nos termos da lei complementar só diz respeito à necessidade de que uma lei complementar diga o que são grandes fortunas. Há quem diga, por outro lado, que esse nos termos da lei complementar identifica que, na verdade, uma lei complementar, além de definir quem são as grandes fortunas, também vai ser responsável por instituir o IGF. O fato é que impostos residuais, contribuições residuais, empréstimos compulsórios e a questão da IGF, com as suas peculiaridades, são os 4
casos de tributos que somente podem ser instituídos ou somente podem ser disciplinados por lei complementar. Se o examinador, no dia da sua prova, tentar te pegar nessa pegadinha, o que você vai dizer para ele? Muita calma nessa hora. Paulo já me ensinou quais são as espécies tributárias que são instituídas por lei complementar. Você achou que fosse me pegar, mas quem te pegou fui eu, acertei a questão, comemorei a aprovação e depois vai me contar que eu vou ter muita satisfação de saber do seu êxito. Fico por aqui, te encontro por aí nas nossas próximas dicas e, óbvio, nos nossos próximos cursos, nas nossas próximas aulas. Até lá, grande abraço.